Vamos iniciar agora o segundo período desta aula de Aerodinâmica 1 do dia 5 de maio de 2020. Vamos terminar então a resolução do exercício 17 da sebenta, correspondendo agora à última linha que faltava resolver, que é a linha G. E nesta última linha, basicamente, aquilo que nos questionavam era acerca do processo de transição que iria ocorrer nesta camada limite tridimensional que se formava sobre um disco em rotação a velocidade constante. Problema este que, aliás, nós analisámos então anteriormente no que respeita à obtenção das soluções de semelhança para justamente esta camada limite tridimensional. Ora, em relação ao processo de instabilidade, que naturalmente está associado ao mecanismo de transição laminar turbulento nesta camada limite tridimensional, temos a referência à página 354 do livro-texto, onde o assunto é efetivamente abordado, mas podemos relembrar então aquilo que vimos na aula teórica anterior, no que respeita à justamente estrutura da camada limite tridimensional e que será então aplicável neste caso. Ora, nessa estrutura nós temos efetivamente a formação, o estabelecimento de um perfil de velocidades que, já sabemos, ao contrário do que acontecia para escoamento de camada limite bidimensional, em que nós tínhamos naturalmente uma evolução desde a condição de não escorregamento na parede até à velocidade exterior, portanto com uma evolução assintótica depois de velocidade para a velocidade exterior UE, portanto um perfil de velocidades onde a velocidade variava em modo, desde 0 até um valor máximo. Agora, para a situação tridimensional, nós temos não apenas uma variação em modo, mas também em direção, através da espessura de camada limite. E essa variação, efetivamente, está associada ao facto de termos desvio das linhas de corrente. Note-se que as linhas de corrente do escoamento exterior, elas próprias já desviam, portanto sofrem um desvio desde a direção do escoamento não perturbado, à medida que o escoamento evolui sobre a asa, portanto temos uma reorientação da linha de corrente, aqui de forma a incidir perpendicularmente ao bordo de ataque da asa, uma asa com flecha, que é o caso aqui representado, portanto uma asa com flecha infinita, portanto uma asa infinita em flecha. E, portanto, depois, seguindo, sujeito aos gradientes de pressão que ocorrem aqui neste problema, portanto, seguindo, naturalmente, ao longo da corda e abandonando depois o bordo de fuga, de maneira a recuperar, mais uma vez, a velocidade, nomeadamente a direção, mas também o modo da velocidade do escoamento não perturbado. Ora, em virtude desta situação, nós temos então curvatura das linhas de corrente, curvatura essa que, também vimos na altura, é superior quando entramos para dentro da camada limite, na medida em que os elementos de fluido interiores à camada limite exibem menores velocidades, menor inércia e, portanto, sofrem um efeito mais intenso para o mesmo valor do gradiente de pressão e, portanto, curvando mais, tendo uma direção que, junto à parede, de facto é bastante diferente daquela do escoamento exterior. E, portanto, vemos aqui esse desvio justamente no que respeita a uma comparação entre as linhas de corrente referentes ao escoamento exterior e as linhas de corrente junto à parede, ou seja, aquelas que designámos por linhas de corrente limite e que na altura utilizámos para fazermos a interpretação, nomeadamente em termos da ocorrência de separação em camada limite tridimensional. No entanto, agora o assunto é outro, a questão prende-se essencialmente com o estabelecimento, então, nesta camada limite tridimensional, de uma componente adicional da velocidade,
algo que não tínhamos em escoamento de camada limite bidimensional, uma vez que todo o escoamento estava restrito ao plano, certo? Agora não, efetivamente o escoamento pode sair do plano e, portanto, isso é, para todos os efeitos, quantificado, considerando um eixo adicional, aqui, por exemplo, usando este sistema de eixos fixo à geometria da asa, portanto, uma direção ao longo do alongamento da envergadura da asa e a outra naturalmente perpendicular. Quando fazemos um cálculo de camada limite, enfim, as direções dos eixos não serão exatamente estas, uma vez que a linha de corrente exterior irá variando em curvatura à medida que evoluímos ao longo da asa, mas, portanto, nesse caso, o sistema de eixos naturalmente é orientado dessa forma, mas, digamos, não existe uma grande diferença em geral em termos de orientação. De qualquer forma, portanto, seguindo então ao longo aqui da nossa linha de corrente, aquilo que nós vamos ter, naturalmente, sempre é uma componente, portanto, correspondente a este perfil de velocidade tridimensional, portanto, dividido nas suas duas componentes, uma componente associada aqui à direção do escoamento principal, não é? Digamos, chamemos-lhe U, e depois uma componente adicional, a componente W, portanto, que corresponderá à componente perpendicular justamente a esse plano, não é? Contém a direção, então, principal e a sua normal, naturalmente normal à superfície. Ora bem, esta componente adicional de velocidade, portanto, nosso perfil de velocidades, que surge, então, em camada limite tridimensional, nós designámos-la na medida em que ela ocorre cruzadamente ao plano, digamos, do escoamento principal, designámos por perfil de velocidades de corrente cruzada. E esse perfil de velocidades, aqui representado de uma forma adimensionalizada com velocidade exterior, okay, tipicamente exibe esta forma, ou seja, naturalmente terá de verificar sempre condição de não escorregamento na parede, tal como qualquer perfil de velocidades, naturalmente é uma condição física do escoamento fluido viscoso. Todavia, na medida em que esta componente não corresponde ao escoamento principal, portanto é uma componente subsidiária, okay, que decorre do facto da camada limite ser tridimensional, portanto, este perfil de velocidades acaba por atingir um valor máximo, algures, da vizinhança da parede, portanto, depois de evoluir desde zero, na condição de não escorregamento, e depois, todavia, à medida que vamos subindo para a extremidade a extremidade da camada limite, para o fim da camada limite, evoluindo na direção perpendicular à superfície sólida, ou à superfície da asa, se quiserem, efetivamente esta velocidade tende assintoticamente para zero, ao contrário da velocidade correspondente à componente principal, que aí, naturalmente, vai tender assintoticamente para o E, como é natural. Ok? Pronto, naturalmente, esta é a forma, nós vimos, esta é a forma do perfil de velocidades que ocorreria numa região mais próxima do bordo de ataque, enfim, sujeito aqui à evolução do gradiente de pressão, digamos mais para jusante, até poderá ocorrer que este perfil de velocidades de corrente cruzada exiba uma forma de S, mas sempre respeitando a condição de não escorrimento da parede e, lá está, caindo assintoticamente para zero. Todavia, a região que nos interessa mais, em termos daquilo que nos era pedido, neste caso, no exercício 17, para analisar a questão da ocorrência de transição, na camada limite tridimensional, é justamente aqui na região mais inicial, portanto, junto aqui ao bordo de ataque. E nessa região, então, nós teremos tipicamente um perfil de velocidades aqui com esta forma da linha a cheio. Ora, este perfil de velocidades, também na altura o referimos, tendo em conta a sua forma, portanto, ele exibe forçosamente aqui um ponto de inflexão, e aquilo que nós aprendemos em relação aos mecanismos de transição laminar turbulento é que perfis de velocidades com pontos de inflexão, era isso que, no fim de contas, nos indicava a teoria da estabilidade, nomeadamente a teoria linear da estabilidade, indicava que, efetivamente, estes perfis de velocidade, se quiserem, estes escoamentos, caracterizados por este tipo de perfis de velocidades, eram particularmente instáveis do ponto de vista da ocorrência de transição. Ou seja, basicamente o que o estudo de estabilidade nos indicava era se determinadas perturbações efetivamente iam ser ou não amortecidas, e perturbações essas, como sabemos, têm origem em diferentes fontes, num escoamento real, portanto poderão ser irregularidades na superfície, rugosidade, poderá ser ruído, poderá ser partículas que existirão em suspensão no escoamento, portanto todas essas fontes de perturbações
geram então ondas que têm a capacidade de se propagar através do escoamento e que poderão, dependendo de efetivamente este escoamento ser ou não estável em relação a essas ondas, portanto, efetivamente elas serem ou amortecidas, se for estável, ou amplificadas, se efetivamente forem instáveis. Ora bem, sendo amplificadas, naturalmente, se for depois, ao fim de algum tempo, tendo sido suficientemente amplificadas, darão então virtualmente a origem à ocorrência de transição de regime laminar para regime turbulento. Ora bom, a teoria da estabilidade efetivamente diz-nos que perfis de velocidade portanto, velocidade média, naturalmente, com a ponto de inflexão, exibem efetivamente valores de número de Reynolds crítico bastante mais baixos, portanto, são mais suscetíveis à ocorrência de transição, ou seja, o processo de transição começa mais cedo, mas também são suscetíveis a uma gama mais vasta de perturbações. Portanto, em resumo, têm todo o potencial para produzir a ocorrência de uma transição laminar turbulento que é prematura face àquilo que poderia ocorrer simplesmente numa situação em que não tivéssemos, portanto, aqui perfil de velocidade com ponto de inflexão. E, portanto, esses perfis de velocidade, por exemplo, para os nossos escoamentos bidimensionais, correspondiam a perfis de camada limite sujeitos a gradiente de pressão adverso, portanto, a presença do gradiente de pressão adverso criava um ponto de inflexão no perfil de velocidades e, portanto, tornava intrinsecamente instável. Isto no caso de camada limite, por exemplo, no caso de um jato livre, que continua a ser passível de ser tratado pela aproximação de camada de quarto delgada, não é? Mas já não é uma camada limite, é um jato livre. Um jato livre, aquilo que nós aprendemos é que o jato livre descarregado para a atmosfera, portanto, não havendo curvatura significativa das linhas de corrente, ele fica sujeito a um gradiente de pressão longitudinal aproximadamente nulo, portanto, pressão basicamente constante, e, portanto, nesse caso, não se gera um ponto de inflexão, mas pela natureza da descarga, portanto, do jato para a atmosfera, e, portanto, tendo em conta que a velocidade, caindo desde o valor máximo no centro do jato até para a periferia, irá sempre exibir também um ponto de inflexão, nesse caso até exibirá dois, um de cada lado, não é, do perfil de velocidades média que ocorre num jato descarregado na atmosfera. Portanto, em quaisquer circunstâncias, de facto, um perfil de velocidades, venha ele de onde venha, perfil de velocidades média com ponto de inflexão é particularmente instável, também o jato livre tende a transitar, portanto, rapidamente para regime turbulento, justamente por essa razão. Ora, é justamente o caso que vai acontecer na nossa camada limite tridimensional, em que se irá estabelecer efetivamente um perfil de velocidades de corrente cruzada, tipicamente então com esta forma, aqui, por exemplo, na região próxima do bordo de ataque, e, portanto, será essencialmente então este perfil de velocidades o responsável pela ocorrência de uma transição prematura, que se ocorresse pura e simplesmente pela propagação de perturbações naquela que era a direção do escoamento principal, portanto a única que tínhamos em camada limite bidimensional, virtualmente ocorreria bastante mais tarde. Portanto, repare-se que, tipicamente aqui ao longo da asa, nós temos na região do bordo de ataque, uma vez que nessa componente, na componente aqui da direção principal do escoamento, portanto, na componente U, chamamos-lhe assim, este seria um ponto de estagnação, claro que não é globalmente ponto de estagnação, porque temos ainda uma segunda componente ao longo da direção, portanto, neste caso, da nossa asa em flecha, ok? Temos uma componente ao longo da direção da envergadura. Mas, nesta direção, de facto, seria escoamento atingindo condições de estagnação, ok? E, portanto, nessa situação, se a estagnação de velocidade seria zero, no componente U, e, portanto, a partir daí, naturalmente, só pode aumentar. Ou seja, temos uma evolução em gradiente de pressão favorável desde o ponto de estagnação, à medida que vamos evoluindo ao longo da asa, aqui nessa componente. Se fosse bidimensional, era a única componente que tínhamos aqui, é especificamente nessa componente. E, portanto, depois a velocidade irá continuar a aumentar, naturalmente, até chegarmos ao pico de sucção, portanto, ao valor de pressão mínima, a partir daí a pressão terá de recuperar e, portanto, a partir daí ficará a camada limite sujeita a um gradiente de pressão adversa e, portanto, havendo condições mais prováveis de se estabelecer da ocorrência de transição. Mas nesta primeira fase, debaixo de um gradiente muito favorável, será altamente improvável
de que aqui, portanto, nas regiões mais próximas do bordo de ataque, ocorra a transição laminar turbulento, portanto, por esses mecanismos daquelas ondas progressivas que se propagavam então ao longo da direção do escoamento, portanto, na direção, na nossa camada limite bidimensional. E, portanto, essas perturbações continuarão a existir aqui, referentes à componente principal do escoamento, à componente U, ok? Mas não serão certamente essas as responsáveis pela ocorrência de transição numa asa em flecha, que tende a ocorrer efetivamente, será, naturalmente vai depender da magnitude do ângulo de flecha, ok? Basicamente porquê? Porque, naturalmente, não havendo ângulo de flecha, nós não teríamos a componente de corrente cruzada, portanto ela surge como consequência disso, e portanto será de esperar que a intensidade deste perfil de velocidade seja também tanto maior quanto maior for a flecha desta asa, ok? Mas portanto, não será, dizia eu, portanto não serão aquelas instabilidades de Thomlin-Schlisting, portanto clássicas de camada limite, tais ondas progressivas, que evoluem ao longo desse escoamento, que iriam provocar a transição neste caso, na medida em que nós, ao estabelecerem-se estes perfis de velocidade, nesta segunda componente de corrente cruzada que surgia aqui logo na região do bordo de ataque, okay, com bastante intensidade e, portanto, tendo estes perfis ponto de inflexão, então seriam estes a dar origem, de facto, a uma transição aqui prematura na região, então, aqui próximo do bordo de ataque. Naturalmente que é possível evitar que isso aconteça numa situação real, controlando, digamos, estes perfis de velocidade, a estabilidade destes perfis de velocidade, nomeadamente aplicando sucção aqui na região do bordo de ataque, portanto, aplicando controle de transição aqui para controlar esta componente de corrente cruzada. E depois, enfim, conseguindo, digamos, estabilizar esta componente do escoamento, depois, eventualmente, a transição irá ocorrer bastante mais tarde, eventualmente provocada pelas outras instabilidades de Thomlin-Schlisting. Ora bom, portanto, neste caso, efetivamente, nós temos então como responsável pela ocorrência de transição, portanto, o nosso perfil de velocidades de corrente cruzada. E, portanto, esta componente, sendo corrente cruzada, portanto, perpendicular aqui à direção do escoamento principal. É óbvio que nesta situação, sendo escoamento tridimensional, também no que respeita às instabilidades de Thomlin-Schlisting, portanto clássicas, elas não estão completamente limitadas a terem de evoluir, a terem de se propagar como ondas progressivas ao longo da direção principal do escoamento, portanto poderão também, enfim, sendo escoamento tridimensional, desviar-se dessa direção, mas em geral, portanto, as mais instáveis tendem efetivamente a alinhar-se com essa direção, exceto por efeitos de compressibilidade, mas isso não é relevante nesta fase. Portanto, nesta unidade curricular, deixamos esses assuntos da compressibilidade, que também justificam justamente, em geral, a razão porque se aplica flecha numa asa, portanto, deixaremos esses aspectos associados à compressibilidade para a unidade curricular de aerodinâmica 2, mas, de qualquer forma, seja compressível ou incompressível, de facto, estes mecanismos que estamos aqui a discutir, em termos de mecanismos de transição, ir-se-ão processar de forma semelhante. Portanto, teremos então ondas que se vão propagar, ok? Também ondas progressivas, mas agora associadas à instabilidade deste perfil de velocidades e, portanto, conduzindo a um processo de transição prematuro na camada limite tridimensional que se forma sobre a nossa asa, neste caso, infinita, em flecha. Sabe-se que, nestas circunstâncias, as ondas mais instáveis são tipicamente ondas que se propagam a 90 graus, portanto, com esta direção da velocidade, e, portanto, no fim de contas, propagando-se também, essencialmente, na direção principal do escoamento, ok? E correspondendo a vórtices estacionários, portanto, formando ondas que são essencialmente estacionários, portanto, frequência aproximadamente zero. Estas são as mais instáveis, mas de qualquer forma o mecanismo é, portanto, associado então aos nossos perfis de velocidade e daí ser designado também, sendo estes perfis de velocidade, portanto, de corrente cruzada, uma instabilidade de corrente cruzada. Ora, nós podemos visualizar justamente este tipo de estrutura, na medida em que, lá está, elas tendem a ser, portanto, as mais instáveis, tendem a ser justamente as estacionárias e, portanto, são facilmente visualizáveis, portanto, o estabelecimento dos vórtices que se formam
a partir dessas ondas que, nesse caso, não progridem, ok? Ficam aproximadamente estacionárias, e é isso que iremos então aqui tentar visualizar, ok? Portanto, aqui uma visualização justamente de uma asa em flecha, a direção da envergadura, a direção da corda, ok? E, portanto, efetivamente aqui a visualização dessas estruturas, como veem, portanto, aqui que, embora corresponda a uma instabilidade do escoamento de corrente cruzada, ou seja, ao longo da envergadura, certo? Elas propagam-se, essencialmente, estas as mais instáveis, fazendo 90 graus com essa direção e, portanto, sendo visualizadas aqui, também com facilidade, porque ao serem também as mais instáveis, aproximadamente estacionárias, de facto é possível ver o padrão que elas estabelecem. Reparem, se estivessem a mexer, portanto, se fossem progressivas, aí todo este processo de visualização acabava por haver aqui uma grande mistura, ok? E, portanto, não seriam tão facilmente visualizados. Portanto, aqui temos claramente visualizado, então, esse mecanismo de transição na asa em flecha, ok? Bom, mas estamos aqui a falar de asa em flecha, naturalmente, porque é a aplicação que nos interessa, embora não podemos esquecer que o problema que estava em causa no exercício 17 era um disco em rotação. E, portanto, nessa situação, efetivamente, aquilo que nós teremos será aqui, portanto, numa instalação em laboratório, portanto, com um disco em rotação, mas, efetivamente, aquilo que nós visualizamos também aqui acerca do processo de transição, utilizando, digamos, processos semelhantes, reparem, são, de novo, aqui estas tais ondas, portanto, os tais vórtices que formam a partir dessas ondas, dessas instabilidades de corrente cruzada, ok? E, portanto, mais uma vez, facilmente visualizáveis. Reparem, na região mais próxima do disco nós temos velocidades locais mais baixas, não é? Portanto, a velocidade cresce à medida que vamos evoluindo ao longo do raio, à medida que vamos aumentando o raio, certo? E, portanto, também o nosso número de Reynolds aqui, no caso desta experiência do disco em rotação, justamente será zero no centro, de acordo? Porque aí a velocidade é nula no eixo do disco e, portanto, o número de Reynolds local vai aumentando, da mesma forma que o número de Reynolds local aumenta numa asa ao longo da corda, aqui aumentará ao longo do raio, não é? E, portanto, reparem, à medida que vamos aumentando o número de Reynolds, temos aqui toda uma região portanto, das nossas soluções que vimos, nomeadamente onde são aplicáveis aquelas soluções de semelhança que então estabelecemos anteriormente na resolução do exercício 17, portanto, regime laminar, certo? Na nossa camada limite tridimensional que se formou aqui no ar que está em contacto com este disco em rotação, e depois, à medida que chegamos aqui a um ponto crítico, que tipicamente aqui para o disco é um número de Reynolds relativamente baixo, na ordem à volta de 500, ok? O número de Reynolds local, de facto, temos condições para se iniciar o processo de transição e então é onde nós visualizamos aqui, de facto, as tais estruturas da instabilidade de corrente cruzada que existem da mesma forma numa asa em flecha. Okay? Depois, eventualmente, à medida que continuarmos a avançar, o número de Reynolds aumenta e chegaremos a uma situação em que teremos escoamento turbulento. Okay? Ora bem, portanto, como vê, de facto temos o mesmo mecanismo de instabilidade e transição, em tudo semelhante àquilo que tínhamos, portanto, em asa em flecha, aqui reproduzido nesta instalação em laboratório, que é muito fácil de construir, muito mais fácil do que, efetivamente, estamos a fazer estudos em ensaios em voo, numa asa em flecha, e, portanto, e mesmo ensaios em túnel aerodinâmico, portanto, esta é uma instalação que sai bastante mais barata, não é? De produzir e, portanto, na medida em que os mecanismos de instabilidade são os mesmos, daí que, tal como é referido no enunciado do exercício 17, se tivesse utilizado, de facto, este tipo de instalação e este problema físico em particular do disco em rotação, ok? E, portanto, e da camada limite tridimensional que se forma justamente sobre este disco, na vizinhança da superfície, justamente para aprender mais sobre estes mecanismos de transição, que são, então, essencialmente os mesmos que governam, portanto, que existem na transição laminar turbulento, portanto, também numa asa em flecha, porque também aí a camada limite é tridimensional. E, portanto, se vocês notarem, efetivamente, nós vamos ter, então, estas instabilidades de corrente cruzada, portanto, estes tais vórtices estacionários, que são os mais instáveis, associados a esse tipo de instabilidade, portanto, que provocam transição, neste caso, aqui, perpendiculares
a uma direção que é radial, não é? Na medida em que estão a fazer aqui um padrão que é circular, portanto, eles são perpendiculares a uma direção que é radial, da mesma forma como na asa em flecha, portanto, aqueles vórtices que visualizámos há pouco eram perpendiculares à direção de corrente cruzada. Olha qual é a direção de corrente cruzada aqui, é justamente a componente radial, ok? E, portanto, essa componente radial, deixem-me só aqui mudar para, então, a nossa resolução do problema, na sebenta. Portanto, essa componente radial, efetivamente, é, portanto, o perfil de velocidades que estava associado à solução de semelhança que nós antes tínhamos determinado, F, certo? Esta era a componente, portanto, era a função de semelhança na componente radial, que evolui, então, na direção perpendicular à parede, portanto, aqui a variável de semelhança, que é uma distância à parede dimensional, portanto, 0, esta é a parede, lá está, temos condições de fronteira, componente radial igual a 0, componente axial igual a 0, a pressão de referência, portanto, também está aqui referenciada igual a 0, e a componente tangencial igual ao máximo da velocidade, portanto, que é imposta no escoamento, que é a velocidade tangencial do disco, portanto, daí G ser igual a 1, uma vez que está normalizado justamente por essa velocidade. Estas eram as condições de fronteira da parede, mas, portanto, reparem, depois elas evoluem à medida que nos afastamos da parede, lá está aqui a velocidades radial, K é 0, e a tangencial também. Ok? Portanto, caindo nós ali, portanto, até ao limite da camada limite, justamente desta camada limite tridimensional. Mas o que está aqui em causa era, então, o perfil radial correspondia a F, portanto, neste caso, do problema do disco, era o tal perfil de velocidades de corrente cruzada, e se vocês repararem, ele ao evoluir de 0 até 0 e passando justamente pelo máximo, sendo que depois a evolução final é assintótica para 0, tem exatamente a mesma forma que nós anteriormente tínhamos observado, portanto, para o perfil de velocidades de corrente cruzada, okay, que se estabelecia aqui na região próxima do bordo de ataque, portanto, para uma asa em flecha. E, portanto, lá está, por todas essas razões, é lícito justamente então considerar que o mecanismo que iria provocar transição, então, nesta camada limite tridimensional, que se forma, portanto, sobre o disco, em rotação a velocidade constante, seria também a tal instabilidade de corrente cruzada, que eu já referi, portanto, as perturbações mais instáveis, com as características mais instáveis desta instabilidade de corrente cruzada, são tipicamente, portanto, os tais vórtices estacionários, portanto, as tais ondas progressivas que acabam por não se propagar, por ficar ali estacionários e, portanto, facilitando de alguma forma justamente a visualização, como vimos, tanto no caso da asa em flecha primeiro, como no caso do disco, portanto, essas mesmas instabilidades e, portanto, de alguma forma, podermos ver o mecanismo de transição a ocorrer. Portanto, neste caso, o nosso perfil radial, portanto, aqui expresso pela respectiva função de semelhança, lá está ele, vindo de 0, atinge aqui um valor máximo a uma distância de Xi cerca de 1, ok? E depois caindo assintoticamente para 0, da mesma forma como a velocidade tangencial, que aqui era a do escoamento principal, começava máximo, não é? Junto à parede e depois caía também, porque lá está, porque se trata de um disco em rotação. No caso da asa em flecha, naturalmente, seria também 0 na parede, teria também de respeitar, portanto, seria a componente U, não é? Teria também de respeitar, e esta seria W, não é? Em relação ao nosso referencial e às variáveis que usamos em asa em flecha, e, portanto, teria também de respeitar a condição de não escorregamento na parede, evoluindo para um valor máximo no exterior. Esta é essencialmente a diferença entre os dois problemas, para além de diferenças de escala, como é lógico, mas é essencialmente a diferença em termos de condições de fronteira. De resto, em termos de estrutura e dos mecanismos, nomeadamente, quer do comportamento da camada limite, quer, especificamente também, dos mecanismos de transição laminar turbulento que ocorrem nessa camada limite, portanto, elas são essencialmente semelhantes e, portanto, daí que este tenha servido durante muito tempo como modelo, e ainda serve, às vezes, para, portanto, se perceberem melhor estes mecanismos, e um modelo, portanto, bastante mais barato, mais fácil de implementação, mais tratável no laboratório, do que, efetivamente, o escoamento propriamente dito sobre uma asa em flecha. Claro que tem diferenças, mas serviu de modelo.
No entanto, o próprio problema, digamos, em si, do disco em rotação, naturalmente tem aplicações práticas, e há outra aplicação específica em aeronáutica que não corresponde exatamente a um disco, mas corresponde a uma variação. Portanto, vocês viram, portanto, o disco plano e a visualização que vimos há pouco. Agora imaginem que a superfície continua a rodar, mas passa a ter uma certa inclinação. Ou seja, formamos um cone. Naturalmente, um cone no limite em que o seu ângulo de inclinação é zero, corresponde a um disco. Portanto, como veem, podemos parametrizar, no fim de contas, o problema também nesse ângulo e, de alguma forma, ligarmos os processos. Portanto, da mesma forma, se nós tivermos um cone em rotação, nós teremos, portanto, com algumas adaptações, portanto, este tipo de análise que fizemos aqui, portanto, continuará a ser válida, e há mesma a forma de estabelecimento de uma camada limite tridimensional sobre a superfície do cone, da mesma forma como se estabelecia sobre a superfície do disco, e também os próprios mecanismos de transição, também eles provocados por instabilidade de corrente cruzada. Ora, é isso que vamos visualizar agora. Portanto, como veem aqui, a superfície de um cone em rotação, portanto, a primeira extensão aqui para números de Reynolds mais baixos, portanto, mais próximos aqui da ponta do cone, certo? Portanto, para valores de raio mais baixos, isso é em tudo semelhante ao disco, não é? Portanto, os números de Reynolds mais baixos para raios mais baixos. Portanto, o escoamento era laminar. A partir de determinada altura começam-se a estabelecer, efetivamente, portanto, atingimos um número de Reynolds crítico, a partir do que o raio, ou se preferirem, portanto, a conjugação do raio com a velocidade de rotação, com a velocidade angular deste cone, portanto, o número de Reynolds local atinge determinado valor e já conseguimos observar a formação destas perturbações, lá está, de corrente cruzada também, portanto, também elas perpendiculares, aqui estabelecidas numa direção perpendicular à da componente radial, ok? Portanto, a nossa componente de corrente cruzada, e, portanto, esse processo, como veem, vai evoluindo e, portanto, formando aqui estes vórtices agora, portanto, cada vez de maior dimensão e depois começam-se efetivamente a notar, a ser bastante óbvios estes vórtices estacionários e, portanto, como vocês veem, eles conseguem se visualizar muito bem porque são, portanto, os mais instáveis, de facto, desta instabilidade de corrente cruzada, são efetivamente estacionários. Ok? E depois, portanto, o processo evolui desde esta fase, digamos, de amplitudes menores até crescendo, sempre em crescendo, sendo amplificadas à medida que o número de Reynolds vai crescendo, ok? Até que começam a surgir naturalmente fenómenos não lineares de interação, acabando depois por o escoamento cair em regime turbulento e quando, obviamente, ocorre a transição de laminar para turbulento, então o fumo que é aqui usado como forma de visualizar estas estruturas, estas instabilidades, este mecanismo de transição ou este processo de transição, laminar turbulento, efetivamente mistura-se todo e deixamos de ter uma visualização adequada, portanto, nesta imagem, devido às tais características do escoamento turbulento, que sabemos que uma delas é justamente essa grande capacidade de mistura. Ok? Pronto, em termos de aplicação, portanto, vocês reconhecerão este tipo de cones, por exemplo, surgem em rotação, surgem na admissão dos motores, tipicamente turbofans ou turbojato, surgem efetivamente estes cones, portanto, sejam para operarem em condições transónicas ou supersónicas, efetivamente surgem cones deste género em rotação e, portanto, uma aplicação também relevante, de facto, aqui deste tipo de análise que estivemos a ver especificamente para o caso do disco em rotação. Ora bom, portanto, isto conclui efetivamente aqui a nossa solução do exercício 17, portanto, soluções de semelhança que estão aqui então numericamente obtidas, afinal, portanto, como eu disse, resolvendo, utilizando o MATLAB, por exemplo, portanto, para obter soluções numéricas das equações diferenciais ordinárias que vimos. E temos tempo ainda para introduzir aqui o exercício seguinte, portanto, também sobre, mais uma vez, camada tridimensional, mas agora já fazendo a aplicação à asa em flecha. E vamos também introduzir aqui outro aspecto importante relativamente ao processo de transição numa asa em flecha, naturalmente. Ora bem, já sabemos que então a camada limite sobre uma asa em flecha, portanto, é
intrinsecamente tridimensional, certo? E também discutimos isso no exercício anterior, que ocorre transição para regime turbulento, habitualmente numa região muito próxima do bordo de ataque. Tipicamente, portanto, tratando-se de uma asa infinita em flecha e, portanto, não havendo outros mecanismos que não sejam simplesmente as instabilidades clássicas de Tolman-Schlisting, portanto, as ondas progressivas que eram as que provocavam transição numa camada limite bidimensional, e a instabilidade de corrente cruzada, que acabámos de ver há pouco, e vários exemplos, e discutir as suas características e a sua natureza, ok? Mas, na realidade, numa asa real, okay? Uma asa que efetivamente não é infinita, encontra-se encastrado, portanto, numa fuselagem, existe um outro mecanismo provável para a ocorrência de transição, certo? Que é a chamada contaminação do bordo de ataque. E, portanto, em asas reais, em asas que não sejam, de facto, digamos, conceptualmente infinitas, como até agora temos vindo a considerar, existe este mecanismo adicional com a possibilidade, portanto, de provocar transição e que, de facto, se não for controlado, provoca mesmo que a instabilidade causada não venha devido à intensidade de flecha a ser suficientemente intensa, portanto, poderá ocorrer justamente transição, então, por esta via, pela contaminação do bordo de ataque. E o que é esta contaminação? Esta contaminação tem essencialmente a ver com o transporte, então, de escoamento ao longo da região do bordo de ataque, pela componente que é gerada pela presença da flecha, portanto, a componente ao longo da envergadura da asa, portanto, o escoamento torna-se tridimensional devido à presença da flecha, e, portanto, também essa componente acaba por trazer, lá está, perturbações que vêm da região da raiz da asa, portanto, do encastramento, da fuselagem, certo? Traz todo um conjunto de perturbações, de camadas limites sobre a fuselagem, que tipicamente já serão turbulentas, certo? E, portanto, traz toda uma fonte de perturbações que se podem propagar, então, e dar origem ao longo da região do bordo de ataque, portanto, ao longo da direção da envergadura, portanto, à transição laminar turbulenta. E, portanto, teremos então estes três mecanismos, de facto, responsáveis pela transição numa laminar turbulenta, uma asa em flecha, portanto, instabilidade de Tolman-Schlisting, a instabilidade de corrente cruzada e a contaminação do bordo de ataque. Sendo que, quando os valores de flecha são elevados, estes, naturalmente, a instabilidade de corrente cruzada e a contaminação do bordo de ataque serão aqueles dominantes. Naturalmente, em escoamento bidimensional, portanto, que tende para valores de flecha bastante baixos, poderá ser este o dominante, que já era em camadas limite bidimensionais. Bom, e então, qual é que é o nosso critério, digamos, aqui para estabelecer, e portanto isto é um critério essencialmente empírico, estabelecer que a camada limite se iria manter laminar, portanto não ocorreria transição, provocada pela tal contaminação do bordo de ataque. Ora, o nosso critério, que se aplica a este tipo de mecanismo de transição em asa em flecha, é expresso por esta relação simples. Temos de garantir que o número de Reynolds, θ, ou seja, baseado na espessura de quantidade de movimento na região do bordo de ataque, e portanto na região do bordo de ataque a escala de comprimentos, como iremos ver, será o raio, portanto, de curvatura desse mesmo bordo de ataque, ok? Terá de ser mantido inferior a 100. Ora bem, portanto, se a análise deste mecanismo é efetuada na região, portanto, que corresponde à vizinhança do bordo de ataque, nós iremos então escrever as componentes da velocidade exterior que necessitamos para, digamos, para a nossa análise de camada limite, porque é na camada limite que ocorre a transição, ok? Se não houvesse camada limite não fazia sentido falar em transição laminar turbulenta. Portanto, para a componente principal do escoamento, portanto, aí, se estamos na região do bordo de ataque, lá está, nós vamos ter um escoamento do tipo escoamento de estagnação. E, neste caso, portanto, naturalmente é regime laminar. Se vocês se lembrarem, este é justamente o tipo de evolução, okay, que nós consideramos para a velocidade invícida, num escoamento em condições de semelhança, portanto em regime laminar, como será aqui, bidimensional, portanto esta é a componente principal do escoamento, portanto seria aquela que existiria, portanto, em escoamento bidimensional, portanto sobre em torno de um perfil lá, não é?
E, portanto, aquilo que nós vimos é que nós podíamos escrever, então, essas velocidades invícidas para os nossos perfis de Faulkner Scan, portanto, para as condições de semelhança, camada limite bidimensional em regime laminar, portanto, como uma constante vezes um x elevado a um determinado expoente. Portanto, eu sugiro que revejam essa matéria da unidade curricular de mecânica dos fluidos e relembrando que em condições de estagnação, portanto, nós tínhamos um expoente, justamente, que era imposto pelo gradiente de pressão associado a esse escoamento, neste caso escoamento em condições de estagnação, ok? Relembre-se, fizemos um exercício da semente de mecânica dos fluidos, também os exercícios correspondentes, portanto, nas soluções de Faulkner Scanning, que uma das condições era justamente condições de estagnação, e tem também esta informação, portanto, nessa secção correspondente do livro-texto, ok? Portanto, em condições de estagnação, nós teremos simplesmente um expoente unitário. Portanto, a nossa evolução da velocidade em vista em condições de estagnação, portanto, na vizinhança do bordo de ataque, ok? Para esta componente, o E, irá ser escrita simplesmente desta forma, varia linearmente com x, ok? E depois, falta-nos naturalmente, não nos podemos esquecer, temos um escoamento tridimensional, portanto, que irá dar origem a uma camada limite tridimensional, portanto, a componente exterior no que respeita à componente cruzada, portanto, na componente ao longo da envergadura, o WE, vamos assumir então a aproximação de asa infinita em flecha, portanto, WS permanecerá constante e, portanto, diretamente calculado a partir do valor de, portanto, o infinito e do ângulo de flecha. Vai ser também importante termos um valor desta quantidade. Basicamente, esta quantidade obtém-se, obter-se-ia, nesse caso, se nós aplicássemos, não vamos fazer de novo, mas se aplicássemos, de facto, à nossa asa em flecha, uma análise de condições de, portanto, soluções de semelhança, certo? Portanto, da mesma forma, como fizemos ao problema anterior, o exercício 17 para o disco em rotação, certo? Que vimos também que produzia justamente uma camada limite tridimensional, e, portanto, nesse caso, nós iríamos obter perfis de velocidade, da mesma forma, portanto, perfis de velocidade média, da mesma forma como obtivemos para o disco, mas agora aqui para o nosso escoamento sobre a asa em flecha, e, portanto, perfil de velocidade adimensional na direção principal do escoamento, aqui o nosso U sobre o E, dado como f', portanto, a primeira derivada de uma primeira função de semelhança, f, que será a função de uma variável de semelhança, que já vamos ver qual será a sua definição adequada nesta situação, e depois o perfil de velocidades da corrente cruzada, portanto, W sobre WE, escrito em função de uma segunda função de semelhança, neste caso a sua derivada, G' também da função da variável de semelhança. A variável de semelhança, naturalmente, corresponderá aqui, sendo o símbolo designada pelo símbolo eta, ok? É isso que anteriormente também fizemos para outras soluções de semelhança em camada limite, embora bidimensional. Portanto, será uma normalização da coordenada normal à parede, que volta neste caso a ser o nosso y, já conhecido, portanto, que será a ser adimensionalizada por quantidades deste problema e, portanto, características deste problema. Neste caso, portanto, comprimento, portanto, aqui o nosso K, esta constante, que surge aqui, portanto, que caracteriza o escoamento, certo? Que temos, e ou caracteriza de alguma forma a velocidade do escoamento que temos, portanto, é uma característica deste problema, e depois, naturalmente, temos um fluido viscoso, portanto, surge também aqui o ν. Portanto, isto terá de ter esta raiz quadrada de K sobre ν, tem unidades que são inverso de um comprimento, são as unidades de y, e, portanto, eta, a nossa variável de semelhança para este problema, portanto, aqui, com as soluções de semelhança de camada limite tridimensional na vizinhança do bordo de ataque, onde a velocidade é descrita, a velocidade invista é descrita desta forma, ok? As suas componentes UE e WE, portanto, estas soluções de semelhança que iremos então considerar para este problema. Como não fomos obtê-los, neste caso não vamos fazer de novo todo um procedimento que seria em tudo semelhante àquilo que fizemos para, então, o exercício 17, portanto, de qualquer forma, também no exercício 17 nós não resolvemos computacionalmente as equações a que chegámos e aqui tínhamos esta informação de computacional deste integral que iria ser necessário no curso deste exercício, ok? Ou veremos que será necessário, portanto temos aqui a informação para o podermos usar analiticamente, na medida em que não iremos resolver aqui numericamente ou computacionalmente
estas soluções. Ora bem, aquilo que nos pediam então neste problema, essencialmente é para aplicação deste critério, de forma a garantir que não iria ocorrer transição laminado turbulento por contaminação do bordo de ataque, portanto, por este mecanismo. Portanto, nós teríamos de, então, saber ser capaz de escrever para esta camada limite tridimensional que se forma sobre a nossa asa em flecha, ok? Portanto, aqui analisada em regime laminar, lá está, com as condições de semelhança, portanto, numa camada limite em que conhecemos a distribuição de velocidade invíncida, imposta desta forma, portanto, temos de ter sempre esse conhecimento, esse input, não é, para o cálculo de camada limite, ok? E, portanto, produziria, como eu disse, em particular para esta quantidade, aqui função das nossas funções de semelhança, este valor numérico. Ora bem, portanto, a ideia é obter então uma expressão para este escoamento, portanto, para escrevermos neste escoamento o nosso Reynolds θ, calculado, portanto, na região do bordo de ataque, que iria ser, portanto, aqui expresso, não é, o nosso número de Reynolds, definido, okay, com base no raio do bordo de ataque, okay, e do ângulo de flecha φ, que são então características geométricas da nossa asa em flecha que temos neste problema. Okay? Portanto, vamos querer escrever então obter uma expressão para este Reynolds θ, de maneira que possamos garantir que neste escoamento então vamos ter esta condição verificada, portanto, este critério, para que não ocorra transição por contaminação do bordo de ataque. Depois teremos então, no final deste problema, portanto, uma aplicação para uma asa em específica, em que teremos uma condição geométrica específica, nomeadamente este raio normalizado pela corda, portanto 3%, portanto uma determinada curvatura ali da região do bordo de ataque, que vai naturalmente ser crucial para o comportamento do escoamento nessa zona. Ok, portanto podemos analisar efetivamente para diferentes números de Reynolds, portanto em condições realistas, tipicamente, portanto, como veem, são números de Reynolds muito elevados, tipicamente, portanto, de uma aeronave real, ok? Portanto, tentar, a partir daí, perceber quais os valores máximos do ângulo de flecha, portanto, que seriam, chamemos de φ máximo aqui, portanto, estamos a usar φ para o ângulo de flecha, para designar o ângulo de flecha, será esse o símbolo que usamos neste exercício, portanto, perceber até que ponto é que o valor do ângulo de flecha iria limitar, então, o cumprimento deste critério, portanto, para que não ocorresse contaminação do bordo de ataque, portanto, e dando origem, então, à ocorrência de transição por esse mesmo mecanismo. Ok? Bom, portanto, está estruturada este problema. Eu sugiro que aproveitem, então, enquanto não avançamos para a resolução deste exercício, de facto, portanto, para rever não só, portanto, a informação relativa ao escoamento do tipo de ponto de estagnação e, portanto, das soluções falcanciadas, as soluções de semelhança em camada bidimensional, portanto, que justificam, então, esta nossa premissa aqui, este nosso estabelecimento, portanto, desta evolução para a componente UE, a velocidade exterior, mas também relembrar aquilo que aprendemos em termos de asa flecha infinita e, portanto, também o que permite estabelecer que a componente UE pode ser tomada como constante, portanto, função, naturalmente, do ângulo de flecha e do valor da velocidade não perturbada. Ok? E, portanto, vejam essa informação e, então, iremos finalizar, ou mais exatamente, a resolver este exercício na próxima aula. Portanto, lembrando que, neste caso, portanto, o nosso ângulo de flecha é dado por este φ, ok? Portanto, é um φ que lhe estamos a chamar, estamos a designar o ângulo de flecha, embora no livro-texto vocês tenham um lambda maiúsculo, e o nosso sistema de eixos também a relembrar aqui, portanto, para a nossa aeronave, portanto, Z segunda envergadura, X segunda direção perpendicular, ok? E, portanto, os componentes da velocidade também, velocidade invíncida que estávamos a considerar também, segundo estas direções, respectivamente, UE e WE, ok? Portanto, iremos fazer a resolução, portanto, na próxima aula, de forma a verificar esta condição, garantindo então que não ocorre transição laminar turbulenta por contaminação do bordo de ataque, usando então, na região do bordo de ataque, portanto, considerar o escoamento de estagnação,
na componente UE, e também a simplificação da asa infinita em flecha, em que, portanto, o nosso WE será constante, igual a W infinito, portanto, será obtido a partir diretamente de um infinito e do ângulo de flecha. Vamos necessitar, como iremos ver, então, desta quantidade, e o ponto de partida serão, então, estas funções de semelhança, portanto, que já não precisamos de calcular neste caso, porque já nos vão dar este valor numérico, que é aquele que iremos precisar para a solução daquilo que nos pedem, como iremos concluir. E, portanto, a solução de semelhança em termos dos perfis de velocidades e de velocidade, e também a nossa variável de semelhança, que definimos desta forma, com base, portanto, em argumentos dimensionais, para dimensionar a nossa cota y, portanto, na direção normal à parede, através da nossa camada limite, com base nos parâmetros deste problema, portanto, numa asa infinita em flecha, e estando nós a analisar, ou pretendendo analisar, o comportamento da camada limite na região do bordo de ataque dessa mesma asa infinita em flecha. Okay? Iremos precisar descrever dy em função de deta, portanto é só uma questão de derivarmos esta expressão, ok? Portanto, derivamos aqui deta, é derivar aqui o nosso dy e depois relacionar por isso simplesmente, na medida em que estes valores são constantes, é simplesmente ficar aqui, portanto, com dy descrito em função de deta, porque, como veem, aqui vai-nos aparecer efetivamente nesta expressão deta, mas depois teremos de relacionar com as coordenadas reais. Ok? Pronto, portanto, iremos então, no próximo aula, a finalizar este exercício. Para já fica por aqui e não se esqueçam de rever estas matérias que serão importantes, como já perceberam, portanto é muito importante integrar toda esta informação que fomos aprendendo, mesmo mecânica dos fluidos, e que vamos integrando agora em aerodinâmica aqui em diferentes pontos e, portanto, tem de alguma forma estar presente. Bom, e portanto, terminamos aqui a nossa aula, continuando na próxima aula então com este exercício.